Nesse vídeo vou abordar com vocês 3 erros fatais que acabam destruindo a sua rentabilidade no médio prazo e tornando essa caminhada em direção à liberdade financeira algo muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Esses erros são erros simples, mas se você conhecer eles a fundo, conhecer também estratégias para se defender deles, você consegue ter sim uma rentabilidade acima da média e com isso acessar aquela tão sonhada renda passiva, que vai gerar uma qualidade de vida melhor para você no futuro. Quando a gente fala de mercado financeiro, não é o mais importante você acertar a ação que vai ter a maior valorização. Não, pessoal. O mais importante no mercado financeiro é você minimizar os seus erros, tá? Um exemplo disso que eu estou falando para vocês é a história de vida do Ronald Read, que foi um americano que trabalhou como frentista de posto de combustível. Algumas vezes ele trabalhou como mecânico e como zelador de escola. Ou seja, ele era uma pessoa comum que não tinha um acesso a uma remuneração tão elevada, não tinha um acesso a um alto nível de conhecimento e mesmo assim ao longo da sua vida ele conseguiu acumular 8 milhões investindo em ações. Então talvez o Ronald ele seja o maior exemplo de que é possível sim prosperar mesmo ganhando pouco. E para você alcançar um patrimônio que vai gerar essa tranquilidade financeira para você, você precisa basicamente se proteger dos principais erros que o investidor acaba cometendo. E eu estou aqui para falar para vocês quais são esses 3 erros fatais que vão prejudicar você a longo prazo e como você pode se proteger deles. Se o que eu falar nesse vídeo fizer sentido para você e agregar para a sua caminhada como investidor, dá uma moral para o meu canal se inscrevendo, deixando o seu like e comentando para aumentar a visibilidade desse vídeo. Pessoal, o primeiro erro do investidor, principalmente do investidor iniciante, é negligenciar sua tolerância ao risco. Bom, quando você investe no mercado de renda variável, você tem que estar disposto a ver o seu patrimônio encolher e crescer durante longos períodos de tempo, tá? Então, se você olha muito para o crescimento patrimonial, você pode ficar um pouco perdido no curto prazo, mas no longo prazo você tende a ser muito bem remunerado. Então entenda que um dos principais preços que o mercado cobra de você é justamente você estar disposto a perder, tá? Uma frase célebre que ilustra bem isso é o fato de que não existe almoço grátis. Então se uma ação ela pode te entregar um alto retorno no longo prazo, ela também vai ter um certo nível de risco atrelado. Então quando você pega uma parte do seu recurso e compra uma ação, você começa a se expor a 2 níveis de risco, que é o risco sistêmico e o risco não sistêmico. No risco sistêmico, pessoal, ele está muito mais ligado ao cenário macroeconômico, tá? Então, sinais ou indícios de que a economia não vai bem seria uma queda acentuada e persistente no PIB a longo prazo. Então, isso está sinalizando que a balança comercial está deficitária. E se isso acontece ao longo de muitos anos, os elementos que compõem essa balança comercial eles vão começar a apresentar também sinais de fraqueza. E quais são esses elementos que compõem a nossa economia? São as grandes empresas. Então, elas que geram receita para o governo através da sua tributação. Então, se o governo ele faz uma gestão ruim, ele começa a prejudicar o resultado dessas empresas. Isso fica muito claro quando a gente analisa aqui o resultado das empresas ao longo do ano de 2015 e 2016. O que aconteceu aqui no Brasil nessa época? Justamente uma das principais crises da nossa economia, que foi a crise política e econômica de 2015. Olhando para o resultado das companhias, a maioria delas começou a ter uma distribuição muito baixa de dividendos porque as empresas tiveram seus lucros altamente influenciados por decisões erradas do governo. Então a gente vê o resultado aqui de 2015 e 2016, que foi o período que a Klabin distribuiu menos dividendos. Quando a gente pega outras empresas também, como é o caso da Itaúsa, nesse período o dividendo retraiu bastante. E acima de tudo, a cotação ela foi penalizada, tá? Então um ponto de atenção interessante é que quando existe a percepção de risco sistêmico, todos os ativos eles começam a desabar. Então não importa o setor, todos eles começam a ser bastante penalizados. Quando a gente viu esse nível de risco sistêmico? Na crise imobiliária de 2008, então foi uma crise de nível global que acabou afetando o Brasil também. Em 2015 e 2016 com a crise política e econômica e recentemente com o Covid-19. Então, bem em 2020 ali, quando houve a situação da pandemia, a gente viu as bolsas do mundo todo reagindo de maneira muito negativa. E é justamente nesses momentos onde existe maior percepção de risco que acabam abrindo as melhores oportunidades. Mas como eu falei para vocês, existe um preço. Então você assume o risco para ter acesso a um retorno maior. Então nessa época quem comprou Itaúsa pagou R$ 5,51. Quem investiu em Klabin pagou R$ 2,58. Então é um período no qual você tem que agir muito contra-intuitivamente. Então, porém, pessoal, nesse momento, muitos investidores, principalmente investidores que têm pouco tempo de estrada, começam a agir baseados na emoção e começam então a vender ativos de alto nível de qualidade a preço de banana. Vocês viram ali Itaúsa negociada a R$ 5,00, Klabin negociada a R$ 2,50.
excelentes ativos, mas a percepção de risco exacerbada fez muitos investidores perderem dinheiro, ou seja, vender excelentes ativos a preços extremamente descontados. Então você tem que respeitar a sua tolerância ao risco. Então se você é uma pessoa que não está apta a lidar com essa oscilação no seu patrimônio, essa percepção de risco, as notícias do mercado, os ruídos do mercado, você deveria fazer uma alocação estrutural mais voltada para a renda fixa, porque a pior coisa para o investidor de longo prazo é justamente pegar boa parte do seu patrimônio e vender justamente no mercado de baixa, que é o período no qual você deveria, na verdade, estar acumulando ações. O segundo risco que você está exposto investindo em ações é o risco não sistêmico, que do meu ponto de vista é o pior deles, é o mais difícil de identificar e um risco que muitas vezes você vai acabar perdendo realmente ali o seu capital investido. Isso porque, pessoal, no risco sistêmico, você escolhe ações com bons níveis de qualidade, vantagens competitivas, compra com margem de segurança e caso esse risco ele venha acontecer nos ciclos de mercado, você aproveita as quedas aqui para continuar acumulando, aumentando sua posição e pagando barato por isso. Porém, no risco não sistêmico, muitas vezes ele não tem a reversão. Então a ação ela realmente perdeu o fundamento, você vai ter que assumir aquele prejuízo. Tá? E como você se protege desse risco aqui, pessoal? Basicamente diversificando o seu patrimônio. Então o pequeno investidor ou investidor de longo prazo, ele não pode se dar ao luxo de investir em pouquíssimas empresas. Então tem que ser um número ali, pessoal, de no mínimo 10 empresas para uma carteira de investimentos de longo prazo. Isso porque se uma delas de fato apresentar perda total dos seus fundamentos, você vai perder apenas 10% do patrimônio investido, o que já é um capital significativo dependendo do seu nível de investidor. Pessoal, como você poderia identificar o risco não sistêmico? Basicamente, você tem que fazer uma análise mais profunda da ação, mergulhar de fato no modelo de negócio da empresa, entender como que ela faz para ganhar dinheiro, acompanhar o resultado trimestral dessas empresas e perceber se elas têm ali os fundamentos sólidos para você trazer para sua carteira de investimentos. Então, uns exemplos aqui bem básicos e simples de riscos não sistêmicos que aconteceram no mercado financeiro estão baseados nesses 4 tópicos aqui. O primeiro deles, empresas com concentração de receita. Um exemplo disso foi a Wiz, que tinha um contrato de negócios com a Caixa Econômica Federal. A partir do momento que a Caixa rescindiu esse contrato, a receita da companhia caiu bastante. Nisso, a Wiz ela sai de R$16 para R$8. É claro que é uma empresa que está se reestruturando agora, mas existia um ponto sensível que precisava ser analisado. Outro ponto de atenção em risco não sistêmico são empresas que necessitam de incentivos fiscais para conseguir prosperar. Um exemplo disso seria hoje a Grendene. Então hoje o lucro da Grendene ele se deve muito mais ao resultado financeiro da companhia, que desfruta de incentivos fiscais, do que de fato da venda de calçados, que é o principal negócio da companhia. Então tem que ter muita atenção com ativos assim. O último risco, o mais complicado e o mais difícil de identificar é o risco de fraude. E esse risco aqui você acaba assumindo ele quando você investe em ações. Um exemplo bastante claro que retrata a sua incapacidade de analisar ativos é justamente o caso da IRB. Bom, pessoal, se você estava na Bolsa de Valores em 2018 e 2019, você sabe que a IRB era uma das top ações do mercado financeiro. Qualquer site de investidores que você fosse, Guinvest, Baster, a IRB era muito bem avaliada, inclusive ela chegou a compor uma das carteiras de investimento da Suno Research, ou seja, existiam analistas qualificados cobrindo a ação e nenhum deles conseguiu identificar esse erro. Quem identificou posteriormente foi a Esquadra, que fez um excelente trabalho, extremamente minucioso e conseguiu perceber que existiam manipulações naquele balanço. O primeiro ponto-chave que a Esquadra identificou que existia alguma coisa errada na IRB foi justamente comparando a rentabilidade dela com os pares globais. Então ela estava entregando um ROI absurdamente alto. E a partir daqui a Esquadra vai puxando o fio do novelo e consegue identificar todo aquele problema de manipulação nos balanços da empresa. Bom, então como vocês viram, pessoal, existe sim aquele risco não sistêmico, que uma forma de você se proteger é justamente diversificando o seu patrimônio. O segundo grande erro dos investidores é o comportamento de manada. Pessoal, o mercado financeiro hoje ele é composto de uma grande manada de investidores gringos, investidores institucionais e investidores pessoas físicas, comprando e vendendo ativos o tempo todo. É isso que faz movimentar a bolsa de valores. Entretanto, quanto mais estático, quanto mais parado você fica dentro dessa movimentação, melhor tende a ser os seus resultados, tá? Então, o grande erro hoje dos investidores é querer alocar o seu capital no melhor ativo daquele momento. Então, recentemente, a gente teve aumento da taxa básica de juros. A maioria das notícias divulgadas no mercado financeiro, elas estimulavam o investidor a migrar os seus ativos para renda fixa, o que acaba sendo um grande erro, já que há 12 meses atrás a gente tinha um excelente potencial de desconto, realmente um desconto muito interessante,
se a gente comparar aqui com os descontos históricos da Bolsa de Valores. Então, justamente no momento em que a renda fixa estava pagando a taxa de juros mais atrativa, foi justamente o momento no qual você tinha as ações mais depreciadas. E nesse momento você tem que fazer uma escolha. Você quer ficar alocado aonde? Renda fixa ou renda variável. Por isso que, mais uma vez, eu reforço, busque sempre uma alocação estrutural, considerando ali a sua tolerância ao risco. Não adianta você ficar 100% em renda variável se você não tem estômago para as oscilações do mercado. Isso vai te prejudicar demais no longo prazo. Hoje, uma das formas de você se proteger desse viés cognitivo é justamente não dar ouvidos aos ruídos do mercado e, acima de tudo, ter uma estratégia clara. Você tem que ter disciplina de seguir a estratégia que você mesmo traçou. Tá? E essa estratégia, pessoal, muitas vezes ela consiste em agir no contrassenso. Então, no momento no qual todo mundo está comprando renda fixa, é o momento que você nada contra a corrente e vai reforçar a posição em excelentes ativos. Então, justamente aqui ano passado e principalmente no início desse ano, a gente conseguiu fazer excelentes negócios na nossa carteira pública de investimento. Só então 3 pontos aqui para você conseguir ter uma boa performance é você consolidar uma estratégia para longo prazo com base em 3 pilares fundamentais. Primeiro deles, preze por ativos de qualidade. Empresas com diferenciais competitivos, elas tendem a performar bem mesmo em tempos de crise, porque elas podem aproveitar esse momento de desvalorização para dar início a um crescimento inorgânico, ou seja, comprando uma concorrente que pode estar passando por um momento de dificuldade. Segundo ponto é que você tem que obedecer à sua alocação. Então, traçou seu perfil de risco, viu que você não tem condições de estar 100% em renda variável, coloca só 30%, coloca só 50% e vai mantendo a sua alocação de maneira que quando vier um ciclo negativo, você não fique tão afetado e acabe vendendo no fundo com prejuízo. Só o terceiro e último erro que os investidores cometem é justamente não ter margem de segurança para comprar ativos. Então, comprar a qualquer preço pode ser perigoso, tá? Então, se você quer ter uma boa performance a longo prazo, é importante que você considere o preço como um dos aspectos para sua tomada de decisão. Isso porque, dependendo do preço que você pagar em uma ação, você não vai ter uma boa performance a longo prazo, muitas vezes até mesmo inferior que a renda fixa. Para exemplificar essa ideia, eu trouxe para vocês aqui o estudo rápido da CEMIG, que é uma empresa do setor de energia elétrica, um setor perene, uma empresa que paga bons dividendos e uma empresa que teve a sua cotação que oscilou bastante nos últimos 14 anos. Quando a gente olha aqui para o período da crise de 2016, a CEMIG ela foi negociada a R$ 4,29. Muitas vezes você não vai conseguir identificar o fosso das almas, você não vai conseguir identificar o preço mínimo daquela ação, mas você tem condições de, por um período de anos, comprar uma ação extremamente descontada. Por exemplo, no ano de 2016, 2017 e 2018 foram excelentes anos para você continuar aportando em CEMIG, ou seja, 36 meses para você ir reforçando posição nesse ativo. Lembrando que quem pagou R$ 4,29 nas ações da CEMIG em 2016 recebeu um yield on cost de quase 30% em 2021, já que ela pagou R$ 1,17 no ano de 2021. Só então quando você investe numa ação, comprando ela por um preço descontado, ou seja, investindo com margem de segurança, você tende a ter uma performance acelerada a longo prazo, já que o dividend yield você recebe em função do preço que você pagou e esse dividendo ele tende a ser crescente a longo prazo. Como a gente viu aqui, os dividendos eles vão crescendo junto com o lucro das empresas. Nesse contexto, não basta você comprar uma boa empresa, é preciso você comprar bem, ou seja, pagar um preço descontado por um ativo que tem altos níveis de qualidade. O mercado financeiro ele oferece para vocês, pessoal, essa oportunidade de pagar barato por coisa boa. É justamente aqui que o Velo Investor ele começa a ter uma performance muito acima da média do mercado. Ele consegue trabalhar em cima dessa assimetria entre valor e preço, fazendo excelentes aquisições para o seu portfólio no longo prazo. Pessoal, um caso que ilustra bem o perfil do Velo Investor, ou seja, o perfil do investidor que busca assimetrias entre valor e preço, foi o investimento feito pelo Buffett nas ações da Coca-Cola em 1988. Então, em 88 existia ainda a ressaca da grande crise de 1987. Muitas companhias americanas estavam ainda sofrendo efeito colateral. Isso nos mostra mais uma vez que momentos de crise acabam abrindo boas oportunidades. E foi justamente aqui que o Buffett aproveitou essa queda abrupta nas ações para comprar 200 milhões de ações da Coca-Cola, pagando $1 bilhão na época. Atualmente o Buffett ele tem 400 milhões de ações, com valor de mercado de 24,8 bi. E de lá para cá, pessoal, essa foi a taxa de crescimento nos dividendos da Coca-Cola. Então, olha só que coisa interessante, o Buffett ele compra justamente no período de crise e aproveita para ganhar tanto na valorização desse ativo quanto no retorno na forma de dividendos. Nesse contexto, é interessante que você defina um preço teto de aporte para suas ações e também ajuste esse preço teto de acordo com os resultados da empresa. Então, tem empresas que vão crescendo o resultado a uma taxa bastante interessante ao longo do tempo e dificilmente
dificilmente você vai conseguir comprar ela pelo mesmo preço que você pagou. Então você tem que ir ajustando o preço teto para você também não ficar de fora de uma valorização bastante interessante dessas ações. Pessoal, se vocês quiserem ter acesso a mais estudos desse nível, com reinvestimento de dividendos, olhando ali para características macroeconômicas, como avaliar uma ação, compor o portfólio de investimentos de longo prazo, vou deixar para você na descrição desse vídeo o link do clube de membros. Por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a análises de ações, a planilhas de reinvestimentos de dividendos, algumas teses minhas de investimentos e também as minhas movimentações pessoais, o que eu estou comprando e o que eu estou vendendo. Se fizer sentido para você, eu te convido a fazer parte do clube de membros. Bom, pessoal, antes da gente finalizar, é importante que você entenda que a maior característica de um investidor de sucesso é a paciência. O grande exemplo disso é o Ronald Read. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa normal que não tinha acesso a um salário exorbitante, ele não tinha acesso a um alto nível de conhecimento, ele não era um investidor qualificado, ele simplesmente fez o arroz com feijão bem feito. Pegava parte do seu salário, investia de maneira recorrente em boas empresas e aos poucos os juros compostos fez o trabalho dele. Então, hoje um dos principais mantras do investidor de longo prazo é não pare a composição. Essa aqui é uma frase do célebre livro Psicologia Financeira. Deixe os juros compostos fazerem o trabalho no longo prazo. Outro ponto importante, pessoal, é mantenha-se fiel à sua estratégia. A zona de arrebentação são os 5 primeiros anos do investidor. Investindo R$1.000 por mês durante 5 anos a uma taxa de retorno de 12% ao ano, você consegue acumular quase R$100.000. A partir daqui, os próprios juros compostos eles já começam a te ajudar bastante no seu trabalho de acumulação patrimonial. Então, tem que vencer aqui a zona de arrebentação, que são os primeiros 5 anos como investidor. Lembrando sempre que você precisa reinvestir os dividendos. Então, pega a renda da carteira na fase de acumulação e utiliza essa renda para comprar mais ativos, principalmente aproveitando ali os mercados de baixa. Outro ponto importantíssimo é que você não deve vender as suas ações. A gente viu ali tanto o Barsi quanto o Warren Buffett, eles não vendem os seus ativos. Então, se você pagou um excelente preço para se associar a um ótimo negócio, não tem por que você se desfazer da sua participação patrimonial desse negócio. Deixa os juros compostos trabalhar e vai sendo remunerado tanto com o ganho patrimonial quanto com os dividendos. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Se esse vídeo fez sentido para você, dá uma moral para a gente se inscrevendo no canal, deixando o seu like. Beba água, doe sangue, a sua atitude pode salvar uma vida. Até o próximo vídeo.